Crescimento espiritual 4. O problema dos nossos pecados. Comecemos então a considerar o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo e o seu valor para nós, enquanto cancela os nossos pecados e nos justifica diante dos olhos de Deus. Este aspecto é apresentado nos seguintes passos. Todos pecaram. Romanos 3:23. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Romanos 5:8-9. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3:24-26. O pecado se revelou como um ato de desobediência a Deus. Romanos 5:19. A desobediência é imediatamente seguida da culpa. O pecado manifesta-se então como uma desobediência e cria uma separação entre Deus e o homem, a continuação do qual o homem é expulso longe de Deus. Deus não pode ter mais comunhão com ele, porque tem penetrado um obstáculo ao qual a Escritura dá o nome de pecado. Assim Deus estabelece antes de nada que todos estão debaixo do pecado. Romanos 3:9. Sendo então que o pecado de agora em diante constitui um obstáculo à comunhão do homem com Deus, dá origem no homem a um sentido de culpa pelo distanciamento de Deus. Então o homem, seguindo a sua consciência redescoberta, diz: pequei. Lucas 15:18. Porém isto não é tudo, porque o pecado fornece também uma razão para o adversário acusar o homem em sua mente. Era necessário então que o Senhor Jesus, para introduzir-nos novamente no plano de Deus, cumprisse a sua obra no que respeita a estes três aspectos: o pecado, a culpa e a acusação de Satanás contra nós. Precisava-se, antes de nada, que os nossos pecados fossem cancelados, e isto foi cumprido pelo precioso sangue de Cristo. O cancelamento do pecado se cumpriu no derramamento do sangue de Jesus Cristo. Necessitava-se, depois, que a nossa culpa fosse perdoada e que a nossa consciência fosse tranquilizada mediante a revelação do valor daquele sangue. Finalmente, era necessário enfrentar os ataques do inimigo e responder às suas acusações. Nos é mostrado nas Escrituras que o sangue de Cristo age eficazmente nessas três direções: para Deus, para o homem e para Satanás. Se quisermos avançar, devemos absolutamente apropriar-nos das virtudes daquele sangue. Esta é a primeira condição essencial. Devemos ter uma consciência fundamental do fato que o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar e uma clara compreensão da eficácia do seu sangue em cancelar nossos pecados. Se não temos esta consciência, não podemos dizer que estejamos encaminhados em nossa vida. Créditos: Watchmani.